O exercício 1 pede para completar os espaços em branco. No item A, informa que na reação do zinco, o íon zinco 2 reage recebendo 2 elétrons, formando o zinco metálico. Ou seja, continuando a frase, por mol de zinco, reagiram quantos mols de elétrons? 1 de zinco para 2 de elétrons. 2 mols de elétrons. Qual foi a carga circulada no sistema? 2 mols de elétrons. Cada mol corresponde a 96.500 coulombs. Então foram 193.000 coulombs. O item B mostra a eletrólise da água, liberando H+ e O2. De acordo com o exercício, se for produzido 1 mol de O2, quantos mols de elétrons estarão envolvidos? Ora, estequiometria. Meio mol de O2 consome 2 mols de elétrons. Se eu tiver o dobro disto, 1 mol de O2, vou ter o dobro disto, 4 mols de elétrons. Qual é a carga de 4 mols de elétrons? 4 vezes a carga de 1 mol de elétrons, que é 96.500. Isso vai dar 386.000 coulombs. O exercício 2 diz que circulou uma carga de 4.825 coulombs em solução de prata mais, depositando a prata metálica sobre um colar de ferro. Qual foi a massa de prata depositada? Bom, a reação é prata mais aquosa mais elétron, dando prata que se depositou. Então é 1 Faraday de elétrons, depositando 1 vezes 108 gramas. A massa molar da prata é 108. 1 Faraday são 96.500 coulombs. Isto gera 108 gramas. A carga circulada foi 4.825 coulombs. Isso gera M, a massa de prata. Esta massa M, multiplicando aqui em cruz, vai dar 5,4 gramas. No exercício 3, é passada uma corrente de 96,5 amperes durante 1 minuto e 40 segundos em solução de sulfato de sódio. Nós já vimos na aula passada que entre o H+ e o Na+, quem descarrega preferencialmente no catodo é o H+. Então, 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. E entre o ânion oxigenado e o OH-, quem descarrega preferencialmente no anodo é o OH-. Então, a descarga do OH-, dando O2 e liberando 2 elétrons. O exercício pergunta qual é o volume de H2 liberado e qual o volume de O2 liberado, que são os gases de catodo e anodo, respectivamente. Para isso, nós precisamos saber a carga que fluiu no sistema. A carga é a corrente vezes o tempo. A corrente é 96,5 amperes. E o tempo, 1 minuto e 40 segundos, 1 minuto é 60 segundos, mais 40 segundos, dá 100 segundos. 96,5 vezes 100 dá 9.650 coulombs. Agora vamos calcular o volume de H2 liberado na CNTP. 2 mols de elétrons, portanto 2 vezes 96.500 coulombs,
liberam 1 mol de H2. Então, 1 vezes 22,4 litros. A carga que circulou foi 9.650 coulombs. Isso vai liberar V de H2. Quanto dá o V de H2? 9.000, multiplicando em cruz, 9.650 vezes 22,4 sobre 2 vezes 96.500. O volume de H2 vai dar 1,12 litros. E para o caso do O2, na estequiometria, meio mol de O2 libera 2 de elétrons. Então, a quantidade de O2 ele quer em volume, meio vezes 22,4 litros, CNTP. 2 de elétrons, 2 vezes 96.500 coulombs, que é a carga de 1 mol de elétrons. A carga que fluiu de verdade foi 9.650 coulombs. Isso vai dar V de O2. O V de O2 vai dar, multiplica em cruz, 0,56 litros. O exercício 4 é sobre uma cromeação. Depositar crômio em uma superfície metálica a partir da solução de crômio 2 com corrente de 193 amperes. O exercício pergunta o tempo necessário para depositar 5,2 gramas de crômio a partir da solução de crômio 2. Bom, se é a partir da solução de crômio 2, a reação é crômio 2 mais 2 elétrons, dando crômio. Carga 2 mais carga 0, então estão envolvidos 2 elétrons. Eu quero depositar 5,2 gramas de crômio. A estequiometria me diz que 2 vezes 96.500 coulombs de carga depositam 1 mol de crômio, isto é, 52 gramas. Mas eu quero depositar apenas 5,2 gramas. Qual será a carga que circulará no processo? Será X. Multiplicando em cruz, daqui para cá é 1/10, daqui para cá também vai ser 1/10. Então vai dar 190, aqui dá 193.000 dividido por 10, dá 19.300 coulombs. Agora nós vamos calcular o tempo. A carga é a corrente vezes o tempo. A carga 19.300 coulombs igual a corrente que fluiu pelo sistema, 93 amperes, vezes o tempo. Tempo igual 100 segundos. Alternativa B. O exercício 5 mostra 3 células eletrolíticas em série. Uma contendo íons cobre 2, uma contendo íons prata e a outra contendo íons níquel 2. Os elétrons fluem por um único sistema, passando por todas elas. A carga passa por todas elas em série. Então, a mesma quantidade de elétrons que passou na célula de níquel, passou na de prata e passou na de cobre. A quantidade de elétrons foi a mesma. O exercício diz que após algum tempo de eletrólise, depositaram-se 0,1 mols de Ag de prata naquela célula. Pergunta, quanto depositou de cobre e quanto depositou de níquel? Simples. Vamos escrever as equações.
para prata. Ag+, mais elétrons, dando Ag. Se depositou zero... Então, a estequiometria é 1 mol de elétrons para 1 mol de prata. Se depositou 0,1 mol de prata, a quantidade de elétrons que percorreu o sistema foi 0,1 mol também. Agora, esta quantidade de elétrons é a mesma que fluiu aqui e é a mesma que fluiu lá. Então, vamos ver para o caso do cobre. Cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre metálico. 2 mols de elétrons geram 1 mol de cobre. Mas nós vimos agora que a quantidade de elétrons que fluiu no sistema foi 0,1 mol. Então, quanto vai ter depositado de cobre? X. X igual 0,05 mol de cobre 2. Ou depositou de cobre metálico. E para o níquel, a mesma coisa, o mesmo cálculo. Só que é o níquel 2 mais 2 elétrons, dando níquel. 2 mols de elétrons geram 1 mol de níquel. A quantidade de elétrons que fluiu, nós já calculamos pela prata, 0,1 mol. Quanto vai depositar de níquel? Y. Y vai dar 0,1 vezes 1 dividido por 2. 0,05 mol de níquel. Mas o exercício pediu a massa de cobre e a massa de níquel depositadas. Como nós fazemos essa conversão? Número de mols é massa sobre massa molar. A massa molar do cobre é 63,5 gramas por mol. Então, a massa depositada vai ser número de mols vezes massa molar. 0,05 vezes 63,5. Essa massa dá 3,175 gramas de cobre. Enquanto a massa de níquel, veja, a mesma quantidade em mols, mas em massa vai ser diferente. A massa molar do níquel é 59 gramas por mol. Usando a mesma equação, número de mols é massa sobre massa molar, então a massa é igual a 0,05 mols vezes a massa molar, que é 59. A massa vai dar 2,95 gramas de níquel.